Questão, a letra A da nossa questão, né? Observa que o nosso intuito aqui era pegar o dominó e dividir o dominó em 7 conjuntos preciosos. Observe que esse primeiro conjunto aqui é um conjunto precioso, né, contendo a bucha de branco. Esse é um conjunto precioso contendo a bucha de ás. Esse é um conjunto precioso contendo a bucha de duque. Esse um conjunto precioso contendo a bucha de terno. Esse contendo a bucha de quadra. Esse contendo a bucha de quina e esse contendo a bucha de sena. Então, para a gente conseguir dividir o dominó em 7 conjuntos preciosos, a gente precisa colocar em cada um dos conjuntos uma peça dupla. Tá bem? Esse é um dos critérios para que a gente consiga dividir o dominó em 7 conjuntos preciosos. Então, assim, a primeira arte demonstrou uma das maneiras, né? Tem várias outras maneiras, demonstrou uma dentre várias maneiras de dividir o dominó em 7 conjuntos preciosos. Beleza? Continuando a resolução de nossa questão, o nosso objetivo agora é mostrar que, na letra B, né, é mostrar que não podemos formar um conjunto precioso de 4 peças contendo 2 peças duplas, né, contendo 2 buchas. Para resolver essa questão, vamos supor, sem perca de generalidade, né, vamos supor que seja possível construir um conjunto precioso de 4 peças contendo 2 peças duplas. Vamos supor que essas 2 peças duplas sejam, sem perca de generalidade, a bucha de sena e a bucha de quina. Vamos supor que seja possível fazer isso. Se fosse possível fazer isso, para formar o nosso conjunto precioso, a gente ia ter que colocar aqui, ó, por exemplo, a quina de sena, não é? E para formar nosso conjunto precioso agora, a gente teria que fechar, né, com outra peça nesse local, tá bem? Agora, imagine aí, se fosse possível formar um conjunto precioso com 2 buchas, qual deveria ser essa peça aqui para que meu conjunto fosse um conjunto precioso? Essa peça, na verdade, que eu deveria colocar aqui no lugar dessa peça, deveria ser exatamente essa peça aqui, ó. Deveria ser a sena de quina. Mas por que eu não posso colocar outra sena de quina aqui? Porque o dominó só tem uma peça de cada tipo, né? Se fosse possível formar um conjunto precioso contendo 2 peças duplas, o dominó ia ter que ter mais de uma peça da mesma, o que é impossível. Logo, a gente pode afirmar que não é possível formar um conjunto precioso de 4 peças contendo 2 buchas. Novamente, por quê? Porque senão a gente ia ter que ter 2 peças da mesma, tá bem? Como queríamos demonstrar. A gente quer descobrir a quantidade de conjuntos preciosos que contém exatamente uma bucha, né? Uma peça dupla. Observe que como o dominó é composto de 28 peças, das quais 7 são buchas, então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que lembrar primeiro do princípio fundamental da contagem, né? Que a gente estuda no 2º ano do ensino médio, em análise combinatória. E o que é que o princípio fundamental da contagem fala? Se a gente tem um evento A que pode acontecer de X modos e um evento B que pode acontecer de Y modos, então, quando eles acontecerem sucessivamente, eles acontecerão de X vezes Y modos. O que é que significa? Por exemplo, de dominó. E a gente quer formar, lembrando, a gente quer formar um conjunto precioso que tem uma peça dupla. Primeiro, para a gente formar nosso conjunto precioso de 4 peças, vamos escolher uma bucha, tá bem? Quando eu vou escolher a minha bucha, quantas possibilidades diferentes de escolher essa bucha eu tenho? Eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades distintas de escolher a bucha, não é? Então, na hora que eu vou escolher minha bucha, se eu fechasse o olho aqui e fosse escolher minha bucha, e não soubesse a ordem, eu tinha quantas possibilidades diferentes de escolha? 7, né? Então, para escolher a primeira peça que vai formar o nosso conjunto precioso, pode ser essa, pode ser essa, pode ser qualquer uma, na realidade pode ser qualquer uma das 7 buchas.
Logo, para escolher a bucha, eu tenho 7 possibilidades para escolher a bucha, não é? 7 possibilidades, lembra aí, 7 possibilidades para escolher a bucha. Né? Aqui eu escolhi a bucha de quina, mas poderia ser a bucha de sena, a de quadra, a de terna, a de duque, a de ás ou a de branco. Peguei a bucha de quina aqui só para me exemplificar. Pronto. 7 possibilidades para escolher a primeira peça. Aí agora eu vou escolher a segunda peça. Observe que para escolher a segunda peça, se eu escolhi da primeira peça, não é? Tinha 7 possibilidades, mas vai ser uma. Escolhido essa peça, aí agora eu vou escolher a segunda peça. Para mim colar aqui, eu não posso colar qualquer uma das 21 peças restantes, né? Eu posso só colar essa, né? Só as peças de quina eu posso colar. Né? Se eu tivesse escolhido a bucha de sena, só as peças de sena. A bucha de quadra, só as peças de quadra. Mas como eu escolhi a de quina, dentre as 7 eu escolhi a de quina. Então me resta agora 6 peças de quina aqui possíveis. Ó. Vou separar elas aqui para vocês verem quais são as 6 peças de quina que eu posso utilizar agora na segunda escolha. Tá bem? Então, para escolher a segunda peça, para colar aqui na bucha, quantas possibilidades eu tenho? 6, né? Essas 6 aqui, ó. Tá bem? 6 possibilidades. Aí eu vou escolher uma, né? Observe que para escolher a bucha eu tinha 7. Para escolher a primeira peça que eu vou colar na bucha, eu tenho 6 possibilidades, tá bem? Só que das 6 possibilidades eu escolho uma. Escolhi qualquer uma delas. Escolhido, né? E para escolher agora a segunda peça que eu vou colar na bucha aqui, quantas opções eu tenho? Eu tinha 6, só que eu já escolhi uma lá para cima, ó. Escolhi uma cá para cima. Então me resta quantas possibilidades? Resta exatamente 5 possibilidades. Só que dessas 5 possibilidades eu vou escolher exatamente uma. Sem perca de generalidade, vamos escolher aqui essa. Pronto. Observa que para escolher essa peça, a bucha eu tinha 7 buchas. Para escolher a peça que eu ia colar na bucha, eu tinha 6 opções. E para escolher a segunda peça que eu ia colar na bucha, eu tinha 5 opções. E para escolher a quarta peça, quantas opções eu tenho? Quais peças eu posso colar aqui? Apenas uma. Por exemplo, nesse caso aqui, qual é a peça que eu posso colar aqui? Apenas quadra de ás. Né? Então, 7 possibilidades, 6 possibilidades, 5 possibilidades e uma possibilidade. Pelo princípio fundamental da contagem, então, a gente deve multiplicar os números de possibilidades de escolhas independentes. Né? Por exemplo, 7 para a bucha, vezes 6 para a primeira peça colar na bucha, que dá 7 vezes 6, 42, vezes 5 possibilidades, né, para a segunda peça que eu vou colar na bucha, 42 vezes 5 dá 210. E para a última possibilidade aqui, para completar o conjunto precioso de 4 peças, só tem uma possibilidade. Não é? Então tem 210 possibilidades, mas observa que a gente está contando esse conjunto aqui e esse aqui, eu vou mudar aqui a orientação, ó, e esse, como sendo diferentes. Mas na verdade esse conjunto aqui, deixa eu inverter, esse conjunto aqui é aquele mesmo conjunto, só fiz inverter essas duas peças. Ó. Esse conjunto aqui ainda continua sendo o mesmo conjunto precioso de antes. Então, o que é que a gente está fazendo na verdade quando a gente calcula os 210 conjuntos? Cada conjunto precioso a gente está contando 2 vezes. Então, para resolver essa questão, se a gente contou cada conjunto 2 vezes, a gente precisa pegar o número de conjuntos e dividir por 2. Quando a gente divide esse número de conjunto por 2, a gente vai obter um total de 105 conjuntos preciosos. Logo, quantos conjuntos preciosos contendo uma peça dupla a gente consegue formar? Um total de 105 conjuntos preciosos. Né? Deu 210, só que como eu falei aqui, cada conjunto foi contado 2 vezes. Logo, eu preciso dividir por 2. Quando eu divido por 2, 210 dividido por 2, 105, que é o total de conjunto precioso contendo uma das buchas. Tá bem? Então, qual é a questão letra D? A letra D, ele pergunta quantos conjuntos preciosos de 4 peças a gente pode formar se não tiver buchas, né? Então, observe que o dominó tem 28 peças e se não tem bucha, a gente tem que tirar essas 7 peças aqui, ó, que são buchas, né? Então, das 28 eu vou tirar 7 peças. Que vai me restar quantas peças? Se tinha 28 eu tirei 7, me resta 21 peças, tá bem?
Então, como eu falei para vocês sobre o princípio fundamental da contagem, eu preciso fazer a primeira escolha, né? A primeira peça que eu vou escolher aqui, se eu tiver de olho fechado, quantas possibilidades eu teria? Então, vou escolher aqui a primeira peça. Para escolher a primeira peça, né? Eu estou escolhendo aqui terno de cena, mas poderia ser qualquer uma dessas 21, entendeu? Para formar o meu conjunto. Escolhi a primeira peça, né? Dentro de 21 eu escolhi uma, né? Mas quantas possibilidades eu teria para escolher essa primeira peça? 21 possibilidades. Escolhi a primeira peça, uma das 21. Escolhida essa primeira peça, aí agora o meu objetivo é quais peças eu posso colar aqui para o meu conjunto ser um conjunto precioso. Eu não posso colar todas as peças. Observa que para colar aqui eu só tenho essas peças aqui, ó, né? As peças de cena que restaram. Eu tirei a bucha e já escolhi a cena de terno. Então, se tinha 7 cenas, eu tirei 2, né? A bucha e a cena de terno que eu já escolhi. Quantas peças eu tenho para colar aqui, de possibilidades para colar aqui? Quantas possibilidades? Pode ser qualquer uma das cenas restantes. Logo eu tenho um total de 5 possibilidades para colar aqui. Escolhido uma das 5, né? Observe que aqui eu tinha 21 para escolher a primeira e 5 para escolher a segunda. Olha as 5 aqui, ó. 5 cenas restantes. Aí escolhi uma das 5 cenas, tá bem? Escolhido uma das 5 cenas, aí eu vou pensar qual a peça que eu vou escolher para colar do outro lado da minha primeira peça aqui. Quantas possibilidades eu tenho de escolha para aqui, né? Observa que eu não posso escolher essa aqui, ó. Por quê? Porque se eu escolher essa peça aqui, esse terno, eu teria terno de branco e aí eu teria que colocar a bucha de branco, né? Como eu não quero que tenha peça dupla no meu conjunto precioso, essa peça eu tenho que tirar também da jogada, não pode ser ela. Logo, quantas peças de terno restaram para me colar aqui? Restaram quantas peças de terno? 4 possibilidades, né? Vou escolher uma das 4 possibilidades. Escolhi uma das 4 possibilidades, tá bem? Então, observe que aqui eu tinha 21 possibilidades de escolha. Aqui eu tinha 5 possibilidades de escolha e aqui 4 possibilidades de escolha. Só que agora observe que para fechar o meu conjunto precioso, a quarta peça, eu só tenho uma possibilidade. Qual é a peça que eu tenho que escolher agora? Nesse caso, eu tenho a quadra de branco para escolher. Se a gente fazer as contas, ó, eu teria 21 possibilidades para essa e 5 possibilidades para essa. 21 vezes 5 dá 105, tá bem? Só que para essa aqui, eu teria um total de 4 possibilidades para escolher a terceira peça, né? 21 possibilidades para a primeira peça, 5 possibilidades para a segunda peça e 4 possibilidades para a terceira peça. Então, 21 vezes 5, 105, 105 vezes 4 possibilidades dessa peça que dá 420. E aqui 420 vezes 1 dá 420. Agora observa que a gente pegou aqui, deixa eu ajeitar. Quando a gente formou o nosso conjunto precioso, né, deu 420 possibilidades, né, sem peça dupla, mas a gente está contando algumas coisas aqui demasiadamente, né, várias vezes. Por exemplo, esse conjunto precioso, a gente está contando ele desse jeito que a gente fez, está contando ele uma vez, mas a gente também está contando esse conjunto precioso aqui, ó, esse conjunto precioso, como se fosse um conjunto precioso diferente, né? A gente também está contando esse conjunto precioso aqui, ó, como se fosse um conjunto precioso diferente. E a gente está também contando esse conjunto precioso aqui como se fosse um conjunto precioso diferente. Isto é, né? A gente tem, desse jeito que a gente contou, a gente tem 4 conjuntos preciosos que, na verdade, coincidem por rotação, que são o mesmo, né? Que se a gente fazer uma rotação, eles serão, na verdade, o mesmo conjunto precioso. Então, desse jeito que a gente fez, o que significa? Que a gente contou cada conjunto precioso exatamente 4 vezes. Então, como a gente tinha 420 maneiras de escolher essas 4 peças sem escolher bucha, sem botar bucha no meio,
a gente tem que achar o nosso resultado, a gente precisa dividir esses 420 por 4 e vamos achar com o resultado assim 105. Né? Isso, né? Então temos, só lembrando, temos 105 conjuntos preciosos formados com uma bucha e 105 conjuntos preciosos que são formados sem buchas. Isso já responde a letra E. Qual o total de conjuntos preciosos que a gente pode formar de 4 peças? A gente pode formar conjuntos preciosos com bucha ou sem bucha. Como